Uma escola tem que ser forte. Quando eu era pequenininho, eram 2 prédios lá embaixo, depois a gente subiu para essa situação toda. Marcela cresce junto com o Miosotis. Hoje ela está cursando Relações Internacionais na PUC-Rio. A Paula, nossa filha mais nova, continua no Miosotis. Eu estudei no Miosotis dos 2 anos de idade até os meus 17, quando eu passei para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente se sente muito orgulhoso de fazer parte dessa história. Educandário Miosotis, porque os tempos mudaram. Olá, nós estamos começando mais uma edição do programa Os Tempos Mudaram. Esse programa é uma iniciativa do Educandário Miosotis, um programa que reflete sobre educação, cultura, arte, esporte, atualidades, temas que nós acreditamos sejam de interesse de jovens estudantes, de famílias, de educadores, da sociedade de uma maneira geral. No programa de hoje, nós vamos refletir sobre alfabetização. No Brasil, lamentavelmente, ainda temos um número considerável de pessoas analfabetas. Jovens, trabalhadores, homens e mulheres de todas as idades, espalhados por todos os cantos do país, que não tiveram, por inúmeras razões, acesso à escola e, na escola, acesso às letras, ao conhecimento da leitura, da escrita. Ser alfabetizado é mais do que simplesmente conhecer algo relacionado a um código de letras e sinais que significam alguma coisa. Ser alfabetizado significa participar da sociedade de forma efetiva. Ser alfabetizado significa participar da sociedade como verdadeiro cidadão. Por essa razão, o programa Os Tempos Mudaram refletirá nessa edição sobre alfabetização. A alfabetização é um processo que se inicia muito antes do ingresso da criança no ensino fundamental 1. Na verdade, nós podemos dizer que esse processo de alfabetização se inicia desde as primeiras experiências da infância da criança, com aquelas brincadeiras de roda, com os coleguinhas na rua, com a socialização dessa criança. Na escola, nós temos a preocupação de trabalhar com a criança o desenvolvimento de todas as habilidades de que ela vai precisar para experimentar um processo de alfabetização maduro e tranquilo. A gente pode dar como exemplo o uso da massinha, que desenvolve a coordenação motora fina, o uso de jogos de letras, que trabalha com a testagem das hipóteses do desenvolvimento da leitura e da escrita, o uso da própria literatura infantil, que tem um apelo visual, além do trabalho com as letras, além do trabalho de pintura, de desenho, de recorte, de colagem, que possibilitam à criança diversas experiências de desenvolvimento motor global que serão necessários também à alfabetização. Para refletir sobre o tema alfabetização, eu gostaria de convidar a sua participação. Você já sabe, o e-mail do nosso programa é programa@miosotis.com.br. Envie a sua reflexão, a sua consideração, a sua experiência, quem sabe, a respeito desse tema. Para nós será muito importante ler, refletir e, quem sabe, numa próxima oportunidade, podemos novamente conversar sobre esse assunto, podemos novamente refletir sobre alfabetização. Como eu dizia, no Brasil, lamentavelmente, ainda milhões de pessoas são analfabetas. Mas há algo semelhante ao analfabetismo daqueles que nunca tiveram contato com letras, com números. É o chamado analfabetismo funcional. Pessoas que frequentaram a escola, tiveram acesso à educação básica, foram introduzidas ao mundo das palavras, das sílabas, das letras, mas o seu conhecimento
serve somente para a decodificação. Conseguem fazer a diferenciação entre os sons, entre os fonemas, entre o que os determinados sinais representam do ponto de vista linguístico, mas não compreendem aquilo que estão lendo. O analfabeto funcional é a pessoa que, lamentavelmente, não consegue conhecer placas, não consegue se movimentar na rua, uma pessoa que, diante da assinatura de documentos, contratos, exigências legais e burocráticas do dia a dia, não consegue interagir de maneira satisfatória. Essa é uma questão séria e uma questão que já deixou de ser urgente. É uma questão que precisa de uma resolução imediata. Pessoas que frequentam a escola, mas que, lamentavelmente, não aprendem a ler e a escrever de maneira satisfatória. Nós entendemos que a alfabetização é um processo onde a criança tem que estar inserida, praticando atividades variadas, né? E isso vem desde a pré-escola, né? Onde são oferecidos a eles trabalhos que possam proporcionar esse movimento, proporcionar o conhecimento das letras, porque eles, para nós que somos adultos, é muito fácil o alfabeto, mas para eles não, isso ainda é muito complicado. Então eles precisam saber primeiro identificar símbolos, identificar as letras, para aí então reconhecer o som das letras. Existe na organização da vida escolar de um estudante um ano letivo inteiro dedicado à classe de alfabetização. Atualmente, na nova legislação de diretrizes e bases para a educação no Brasil, essa classe assumiu a nomenclatura de primeiro ano do ensino fundamental. Longe de ser um espaço dedicado simplesmente a introduzir os alunos ao mundo das letras, das sílabas e das palavras, a classe de alfabetização deve ser um espaço em que os alunos constroem mentalmente e praticamente o seu conhecimento prático, efetivo a respeito da língua escrita. Na classe de alfabetização é muito importante a presença constante de professores, educadores que saibam, por mérito, por conhecimento de causa, acompanhar esses pequenos estudantes nos primeiros passos com as suas letras. Mas é importante também a presença firme e sempre serena, constante dos pais, dos familiares, o acompanhamento em casa para que os pequenos estudantes possam ingressar no mundo das letras de maneira tranquila, de maneira serena, de maneira que possam efetivamente ganhar prazer, ganhar convicções próprias a respeito do mundo da leitura e do mundo da escrita. Nós vamos ouvir um breve depoimento da psicóloga Andréa Goldani e do pedagogo Marcos a respeito dessa necessidade na etapa de alfabetização dos pequenos. Minha filha estuda aqui no Colégio Miosotis desde 1 ano e 3 meses, fez todo o pré-escolar, toda a educação infantil agora, né, que chama, e foi alfabetizada no ano passado, tendo assim um desempenho muito positivo. Então a professora Márcia na época foi assim muito adequada, era muito afetiva com as crianças, não forçava elas e com isso ela foi conseguindo trazer a turma com muita tranquilidade, com muito sucesso. A gente participou até demais, porque como eu sou professora e o pai dela também é professor, né, a gente acompanhou de